Irmãos, hoje nós estamos celebrando a liturgia da festa da Ascensão do Senhor ao céu. É uma liturgia muito feliz, muito alegre, porque, pelo menos a mim, me alegra muito ter o Evangelho de Mateus que faz uma promessa, onde Jesus está dizendo: eu vou estar até o fim com vocês. Estarei convosco todos os dias. Então isso me alegra porque esta presença viva do Cristo no meio de nós, de fato é que nos dá a garantia, a certeza de que verdadeiramente nós não estamos sozinhos, abandonados, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Isso é de muita alegria a cada um de nós. Por isso que esta festa da Ascensão toca diretamente esta presença viva do Cristo que continua no meio de nós. A festa da Ascensão é por si uma festa que mostra a separação de Cristo de cada um de nós. É uma festa onde mostra que Ele se separou dos discípulos, dos apóstolos, da sua igreja. Foi para os céus. Mas a necessidade de ir aos céus está manifestada justamente no cumprimento das promessas de estar conosco. Duas coisas importantes. Primeiro, esta festa mostra a conclusão da missão de Cristo na terra, como homem, como pessoa. Verbo está no meio de nós, que assumiu a nossa realidade humana, as nossas fragilidades, os nossos sofrimentos, mas que a partir desse momento da sua ascensão, termina aqui esta missão como verbo encarnado, para iniciar a missão de cada um de nós, da igreja. Então, Cristo fortalece a sua igreja dizendo: olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá ao Pai, porque indo ao Pai, Ele abre para nós a perspectiva também de nós irmos ao Pai. É como se fosse uma porta aberta para nós. Por quê? Porque na realidade Jesus Cristo leva consigo, nesta festa da Ascensão, leva consigo a humanidade toda. A nossa humanidade que Ele assumiu como gente, como pessoa. Por isso que é importante nós nos alegrarmos nesta festa que nos faz também ter a garantia e a presença do Espírito de Deus que ilumina, de São Paulo. São Paulo fala hoje na carta aos Efésios isso. Ele fala que nós devemos, de fato, buscar esta sabedoria revelada por Deus, porque é nesta sabedoria que nós podemos conhecer qual é a profundeza da esperança para a qual Ele nos chama. A esperança, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para a gente entender, para saber, diz Ele, qual é a esperança que esse chamado de Deus faz para nós. E qual é a riqueza da sua glória, para a qual nós estamos caminhando para partilhar com Ele. Veja, irmãos, por isso que está a grande alegria, a meu ver, para nós. Porque esta presença do Cristo no meio de nós nos fortalece em todas as circunstâncias de sofrimento, de angústia, de problemas. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos mergulhados em Deus. Estamos mergulhados em Deus. Se estamos mergulhados em Cristo, qual é o problema? Quais são as dificuldades? Quais são os sofrimentos que nós poderíamos ter que superaria todas as nossas forças?
Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Diz São Paulo. Então, é esta imagem do estar mergulhado em Cristo que está mostrado no Evangelho de Mateus hoje. O Evangelho de Mateus mostra que Cristo chamou os discípulos para estarem na Galileia. A Galileia é a imagem do mundo. A Galileia é onde Jesus exerceu a maioria do seu ministério, fez os milagres, anunciou. Mas a Galileia não era também um lugar de muita expressão, de muita coisa, muita importância. Jesus chama para a Galileia porque também ali era um ambiente que tinha uma mistura pagã e judaica, etc. E Jesus mostra nisso que nossa missão está no mundo. É na Galileia das nações que nós encontramos com Ele ressuscitado. É no mundo. E nesse mundo nós somos chamados a fazer aquilo que os discípulos fizeram ali. Quando Jesus se aproxima do monte onde Ele tinha determinado, aqueles que viram Jesus prostraram-se diante dele. Mas diz o trecho de Mateus, também outros duvidaram. Ou seja, nós estamos num mundo onde nós conhecemos Deus que se manifesta. Podemos ter esta garantia de que Ele é o Senhor da nossa vida e prostrarmos-nos diante dEle. Mas podemos também duvidar. Né? Duvidamos. Por isso que Jesus fala, eu anuncio, toda a autoridade, todo o poder se resume naquilo que o Pai me deu. Toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. E aí Ele envia. Portanto, Ele envia a sua igreja. Ele envia a sua igreja para dizer, para fazer discípulos. Esse verbo fazer discípulo significa também discipular, né? Fazer discípulo não é fazer prosélitos, não é chamar mais gente para uma doutrina que ele pregou, não. Mas é para que participem desse discipulado tendo um mestre. E se tem um mestre, o discípulo se espelha e se identifica plenamente com o seu mestre. Se nós somos discípulos, nós somos chamados a esta identificação com o mestre que é o Senhor. E outra coisa que ele envia hoje, que também é muito importante, que nos alegra muito, porque ele diz, ide batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verbo batizar, né, do grego, o grego significa imergir alguém dentro de uma realidade. Imergir. Significa, na verdade, fazer com que a pessoa seja mergulhada. Batizo significa ser mergulhado. O batismo nos leva a ser mergulhados no mistério de Deus, no mistério do amor. Por isso, ser discípulo é já também, através do batismo, estar mergulhados em Deus. Mergulhado no mistério do amor, no mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E se somos mergulhados nele, somos esta nova criatura. Então, tudo da nossa vida tem razão de ser nesta união com Deus. Estarmos mergulhados numa realidade divina. Por isso que hoje os céus se abrem para acolher Jesus que volta. Ele veio do Pai e volta ao Pai. Ele diz isso. Eu vim do Pai e volto ao Pai. É necessário que eu vá ao Pai, porque eu envio sobre vocês o Espírito Santo. Aquele que será o defensor, o paráclito, etc. Então, a descrição da ida de Jesus ao Pai, quem faz é Lucas. Lucas, na primeira leitura de hoje, os Atos dos Apóstolos, nos fala desta maneira. Né? Ele fala, ele envia, né? Deus nos envia a graça de podermos
partilhar desse mistério da ida de Deus ao Pai. Então, dessa maneira que Lucas descreve como é que ele foi ao Pai. Vai ao Pai, então diz, primeiro abençoa, né, os seus discípulos, mostra ainda alguma palavra, envia, mostra, né, e aí aparece os anjos vestidos de branco, a realidade do ressuscitado. Então, a ascensão do Senhor está também alicerçada, unida à sua ressurreição. Ascensão e ressurreição que nos manifesta justamente a missão. Por que vocês estão aí olhando para o céu? Esta missão, esse Espírito que será dado é para uma missão na Galileia, no mundo, nas nações. Esta é a missão que Deus nos chama. O São Paulo chama de o pléroma de Deus, a plenitude de Deus. A igreja é a plenitude de Deus. São Paulo fala isso hoje, né? A plenitude, o pléroma, onde Deus se manifesta plenamente. Então, Cristo se faz presente no meio de nós, como aquele que realmente hoje está conosco. A nossa humanidade é levada a Ele, mas Ele se faz presente na caminhada do seu povo. Por isso que o término desse evangelho de Mateus é muito interessante, porque apresenta, eu estarei convosco, ou seja, Deus conosco. É o início também, no primeiro capítulo do evangelho de Mateus, quando ele lembra da profecia que anunciava Jesus, mostrava quem ele era, né, dizendo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Emanuel, Deus conosco. Então, começa no seu evangelho, mostrando a missão daquele que se encarna no meio de nós, e agora, ao sair, continua sendo Deus presente, Deus conosco. Então, esta é a força e o consolo de Deus que nos alegra nesta